E aí, turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Stefano de Ciências do 5º ano dos anos iniciais, ensino fundamental. Estão animados para a aula? A aula de hoje é sobre os efeitos da alimentação na saúde de nosso corpo e também nossa saúde mental e emocional. Vamos entender como os nossos sentimentos e pensamentos podem afetar a forma como nos alimentamos e também a nossa saúde. Nossa aula de hoje é essa que está aqui na tela: distúrbios alimentares e a saúde do corpo. Se prepare! Agora, se você é um professor ou professora que nos acompanha, aqui vão algumas informações interessantes. A habilidade trabalhada na aula de hoje busca discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais, como obesidade, subnutrição, etc., entre crianças, jovens, a partir da análise de seus hábitos, tipos de quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física, etc. O objetivo desta aula é entender o que são distúrbios alimentares, seus tipos, suas causas e prevenção por meio de uma alimentação balanceada. Como sabemos, precisamos ter em mãos seu caderno de ciências, lápis e borracha. Eu vou aguardar você pegar tudo para que a gente possa continuar. Vamos lá? Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título de nossa aula, que é Distúrbios Alimentares e Saúde do Corpo. E você não pode esquecer também de registrar sua presença na aula de hoje. Aqui na tela tem um QR Code. Aponte a câmera do seu celular para ele e marque sua presença aqui. Então, estudantes, se já estivermos prontos, bora para a aula. A aula de hoje tem início com a história de uma pessoa, uma menina de 12 anos de idade chamada Camila. Assim como as outras crianças de sua idade, a Camila sempre gostou de brincar, conversar com os amigos e de estar com sua família, sem falar que ela sempre adorou a escola. No entanto, com o passar dos anos, a Camila passou a ter um comportamento que preocupa os pais, né? Ela passou a não gostar do próprio corpo. Isso porque agora, com 15 anos de idade, apesar de estar no peso ideal para a sua idade, ela olha no espelho e não consegue perceber o quão bonita ela é. Sempre acha que está acima do peso, que suas roupas estão apertadas e que ninguém realmente gosta de sua aparência. Por acreditar nisso, ela não merenda mais na escola, sempre deixa comida nas refeições de casa, né? E, por consequência, a saúde dela também sofreu graves efeitos. Turma, a doença da qual Camila sofre faz parte de um conjunto de problemas de saúde muito sérios chamados distúrbios alimentares, ou também chamados de transtornos alimentares. Eles afetam homens, mulheres de todas as idades. Você já tinha ouvido falar sobre? Pois é, vamos aprender sobre o assunto? E também poderemos responder a pergunta que aparece em nossa tela: como distúrbios alimentares podem afetar a mente e o corpo? Podem copiar a pergunta em seus cadernos para que respondam ao longo da aula. Ao fim, iremos corrigi-la e darei um tempinho para vocês copiarem agora. Gente, antes de mais nada, lendo o título da nossa aula, a gente vê a palavra distúrbio. Mas você sabe o que é um distúrbio? Não sabe? Vamos entender então? Bem, o dicionário online de português traz algumas definições de distúrbio. Vejam só. Distúrbio é agitação tumultuosa, tumulto. Por exemplo, distúrbio no trânsito, né, quando o trânsito está muito agitado. Anomalia funcional de um órgão ou de um sistema, ou seja, ele está funcionando de um jeito anormal, de um jeito diferente. Distúrbio também é alguma coisa que atrapalha, que incomoda ou perturba. Perturbação é desordem. Então a gente pode ver que um distúrbio representa o funcionamento inadequado, o funcionamento errado de alguma coisa. Ou seja,
algo não está funcionando como deveria. E tudo fica mais sério porque distúrbios alimentares se relacionam com o mau funcionamento do nosso organismo. Distúrbios alimentares são mudanças graves no comportamento de um indivíduo, seja adulto ou criança, no que diz respeito à alimentação. O que essa pessoa sente quando ela come? O que ela pensa quando come? É isso que importa realmente nessa situação. Por que a gente diz isso? Porque quem sofre com essas doenças cria e se apega a uma falsa ideia sobre o próprio corpo. Sou muito magra, né? Sou muito gordo, não tenho músculos, não comi bastante, dentre outros. E por essa razão, eles passam a ter um comportamento alimentar em função desse problema imaginário, dando origem aos distúrbios que nós vamos conhecer durante a aula. O primeiro do qual vamos falar é aquele do qual Camila sofre. Se chama anorexia. Assim como no caso dela, quem sofre dessa doença se vê com um maior peso do que realmente tem. A pessoa acha que está, acima do peso sempre. Ele pode surgir ainda na infância, quando ocorre a rejeição de alimentos pela pessoa, que se orgulha desse comportamento. Ela acha muito bacana ela não comer. E por isso, nutrientes que os alimentos trazem deixam de ser absorvidos pelo organismo. Ou seja, o corpo começa a sofrer com desnutrição e outros problemas de saúde por conta disso. É muito mais comum no público feminino. E por quê? Por causa dos padrões de beleza impostos pela sociedade, como os trazidos na TV, redes sociais e outras mídias. Aproveitando a oportunidade, gostaria que você participasse da aula. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que acabou de aparecer e grave um vídeo com sua opinião sobre a seguinte questão. Para você, o que significa ser uma pessoa bonita? Eu quero muito saber o que você pensa. Então, grave um vídeo expressando a sua opinião. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Também vou dar um tempinho para que você faça isso, ok? Bom, turma, nas mídias que nós citamos, a figura da mulher magra é trazida como uma representação do corpo ideal, dando a entender que é um padrão a ser seguido. Incita também, por consequência, as pessoas a buscarem fazer parte desse padrão, independente do quanto sofram para isso. Esse padrão é incentivado desde a infância, Brinquedos e animações como as princesas mais famosas do cinema, heroínas de quadrinhos e bonecas muito conhecidas, sempre apresentam corpos magros, bem definidos e com a cintura fininha. E é buscando atender a expectativas desse tipo que pessoas que sofrem de anorexia têm perda de massa muscular e de gordura corporal, sofrendo também com a desnutrição do corpo. Os cabelos e as unhas ficam enfraquecidos, quebram e caem com muita facilidade e também podem surgir doenças relacionadas ao coração. Isso quer dizer que esse padrão é a única forma de beleza? De forma alguma. A beleza existe em todas as pessoas, todos os corpos, todos os rostos. A beleza está nas nossas diferenças. E pensando nisso, um artista chamada Crystal Walter fez uma releitura, ou seja, reimaginou e redesenhou as princesas da Disney com corpos que não seguem esse padrão de beleza. E aí vocês podem ver como ficaram. Trouxemos aqui a Elsa, a princesa de gelo do filme Frozen. Ao meio a gente tem a Moana, do filme que carrega o próprio nome dela. E à direita a gente tem a Merida, a princesa arqueira do filme Valente. Tão diferentes do que a gente conhece? Tão diferentes do que a gente conhece. E nem por isso elas deixam de ser bonitas. Concorda? E para você que chegou na aula agora, a nossa aula é sobre distúrbios alimentares e saúde do corpo. Marque a sua presença pelo QR Code que está aqui na tela, basta apontar a câmera do seu celular para ele e continue com a gente aqui, porque estamos na metade do caminho. Então, gente, para o nosso segundo distúrbio alimentar, tão comum quanto a anorexia, vamos falar da bulimia. Ela é diferente da anorexia, porque pessoas que sofrem de bulimia não se privam de alimentos. Muito pelo contrário, elas comem bem, certo? Comem em grandes quantidades. E qual o problema, então? Elas são atingidas por um sentimento de culpa muito grande, imediatamente após se alimentarem em grandes quantidades. Poxa, eu comi muito, eu não devia ter comido muito, por que eu fiz isso? E é sempre. Por conta dessa culpa, elas forçam o vômito da refeição que elas acabaram de comer, para elas não ganharem o peso por causa desses alimentos.
E o que acontece em decorrência disso? Quem sofre de bulimia traz algumas características como irritação constante na garganta, né? Elas estão roucas constantemente, devido aos ferimentos que são causados por isso. Gente, nossa digestão possui ácidos estomacais, né, que dissolvem os alimentos. Quando as pessoas forçam o vômito, esses ácidos eles voltam, queimando a garganta, e por causa desse efeito, os danos à parte interna da garganta e da boca, até dos dentes, são constantes. Como é algo que acontece com frequência, né, o organismo também perde muita água. Sempre que há vômito, o organismo perde muita água. E isso também causa a desidratação do corpo, que é quando a gente tem um nível de água abaixo do que deveria. E como a gente disse anteriormente, existem distúrbios relacionados à perda de peso, mas também ao ganho de peso, que é o caso da compulsão alimentar. Essa diz respeito à ingestão excessiva, né, exagerada de alimentos, ou seja, a pessoa come muito nas refeições. Se uma pessoa normal come um prato na refeição, quem sofre de compulsão alimentar come 2 ou come 3. Só que isso vale para o café da manhã, vale para o almoço, vale para o jantar, vale para qualquer momento em que essa pessoa se alimentar. Então, é muito grave. A alimentação diária de quem sofre com compulsão alimentar costuma ser o dobro ou o triplo de uma alimentação comum. Esse transtorno pode ser agravado por problemas de ansiedade ou depressão, nos quais a sensação de bem-estar trazida pela alimentação pode ser usada como fuga, né? Às vezes tem problemas familiares, e aí você quer fugir deles, e se você se sente feliz? Quando você come, sempre que você ficar triste, você vai procurar comida, né? No ambiente de cobrança, de pressão, às vezes a família cobra muito, né? Ou outros ambientes, trabalho, escola, acaba trazendo esse tipo de problema. E outro distúrbio alimentar relacionado ao ganho de peso, muitíssimo comum na sociedade, é a obesidade. É o acúmulo de gordura corporal. Ué, professor, mas não é o caso anterior? A compulsão alimentar não é obesidade? Pois é, não necessariamente. Existem diferenças. O que elas têm em comum é que ambas representam sim o ganho de peso, mas de maneiras diferentes. A compulsão alimentar que a gente falou antes causa esse efeito pela quantidade exagerada de alimentos nas refeições. Já a obesidade, que a gente está vendo agora, está mais relacionada à qualidade dessa alimentação. Ou seja, quem sofre de obesidade pode até não comer tanto quanto quem sofre de compulsão alimentar. Mas sempre que essa pessoa comer, ela vai procurar alimentos industrializados. Biscoitos, salgados, pizza, guloseimas, enfim. Alimentos pouco nutritivos e ricos em gordura e açúcar. Então ela também vai ganhar muito peso, mas por conta dessa má alimentação. Não necessariamente por causa da quantidade. E não apenas atividades físicas, mas simples movimentação de um local para o outro acaba causando muito cansaço a essas pessoas, né? Elas têm dores nos joelhos, tornozelos. Por quê? Porque o esqueleto, as articulações, a musculatura, elas não estão preparadas para receber essa quantidade de peso que essa pessoa adquiriu. Então, além desses problemas, existe também a possibilidade de desenvolver problemas cardíacos, né, relacionados ao coração. Também diabetes, que se trata do excesso de açúcar no sangue, e acarreta em vários problemas de saúde. Então, se faz necessária uma reeducação, né, que a pessoa reaprenda a se alimentar e dê prioridade a alimentos naturais, que contribuam positivamente para a saúde do seu organismo. E falando em alimentação saudável, diz uma coisa, tem algum alimento que você rejeita e não come de jeito nenhum por não gostar? Eu, por exemplo, não gosto muito de rabanete, mas eu procuro comer se fizer parte da refeição. No entanto, existem pessoas que sofrem de um outro distúrbio, né, um outro transtorno, no qual rejeitam certos alimentos de qualquer maneira. E aí a gente está falando do transtorno alimentar restritivo, que é quando essa rejeição alimentar é total. De jeito nenhum ela come determinado alimento. E para agravar essa situação, isso não se aplica a um alimento, mas sim a vários, né? Essa rejeição de alimentos costuma seguir um padrão. Eu não como nada que é amarelo, eu não como nada que é liso, eu não como nada que é áspero, eu não como nada salgado, eu não como nada doce. Imagina a quantidade, né, de alimentos. Ela vai rejeitar frutas pelo sabor doce ou carnes e raízes pela textura fibrosa. Olha quantos nutrientes ela vai perder por causa disso.
Ela vai ter uma perda muito grande de vitaminas, proteínas e sais minerais, dentre os outros nutrientes que o organismo precisa, né? Isso acaba levando à desnutrição. Estudantes, é importante também a gente saber que, apesar desses males terem relações com a questão comportamental de quem sofre deles, as condições sociais nas quais uma pessoa vive influenciam também. A própria desnutrição pode ocorrer pela recusa de alimentos, mas também ocorre quando uma pessoa não tem condições de se alimentar corretamente, né? É uma questão muito relacionada com a pobreza. Uma criança cuja família passa por dificuldades financeiras, muitas vezes tem na merenda escolar a melhor refeição do seu dia, porque em casa ela não vai ter. E uma profissão que contribui muito para que essa alimentação seja ideal é a do nutricionista. Você sabia que a merenda escolar é feita com base nas orientações de um nutricionista? Pois é. Elas estudam, né? São profissionais que estudam a melhor maneira de se fazer um cardápio que atenda a todas as necessidades nutricionais do organismo. E por essa razão, a gente tem cardápios com muitas frutas, muitos legumes, carnes, cereais, na medida ideal para o nosso corpo. Então, gente, a gente notou que distúrbios alimentares têm origem em causas comportamentais, que podem ser influenciados pelo ambiente em que a pessoa vive, né? E faz toda a diferença ter família, amigos que apoiem sem ficar te julgando. Porque são problemas que muitas pessoas tratam como um motivo de piada. Isso também vai te deixar mais confortável para conversar sobre esses problemas, né? Para que juntos vocês consigam buscar acompanhamento médico, que é a solução mais indicada para todos esses que a gente citou aqui. Tudo bem? Também vimos que existe uma questão social muito forte envolvida quando a gente trata da fome. Um problema que afeta inúmeras famílias e impede que essas pessoas tenham uma alimentação e desenvolvimento adequados. Então, vamos buscar entender a nossa realidade, tá? Entender a realidade do outro e agir de forma a nos ajudarmos. E havendo a possibilidade, procure ajuda. É o caminho verdadeiramente saudável. Nossa pergunta do dia volta agora. Será que a gente já consegue responder? Dá uma olhadinha. Como os distúrbios alimentares podem afetar a mente e o corpo? Vamos lá então? Gente, os distúrbios alimentares afetam a percepção da autoimagem, né? Como a gente se vê de uma pessoa, alterando o seu comportamento alimentar e fazendo com que se alimente de maneira incorreta e causando problemas de saúde. Uma pausa para vocês poderem corrigir em casa, tá? E aí a gente vai seguir. Depois de terem respondido comigo a pergunta do dia, você sabia que podemos ter uma alimentação mais equilibrada através da pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar nos orienta sobre a quantidade de alimentos que precisamos consumir de acordo com cada grupo de alimentos. Olhando a pirâmide, a gente pode ver que nossa base possui vegetais. Temos aqui hortaliças, temos frutas, temos legumes, certo? Logo depois, a gente tem os cereais. E com eles a gente faz pães, faz macarrão, né? A gente tem arroz. Acima, a gente tem leite e os derivados. Seguidos das carnes, com o topo voltado para doces, óleos e açúcares. Então, quanto mais próximo da base, maior é a quantidade de alimentos que eu preciso consumir. Muito interessante, né? Então, a gente vai subindo e vai diminuindo a quantidade que deve ser consumida. E você já percebeu que a sua merenda escolar vem em uma quantidade certinha? E que o cardápio é variado durante a semana? Isso porque a alimentação deve ser com pouco açúcar e, claro, ter no nosso cardápio frutas, legumes, porque são essenciais para a nossa saúde. Como eu disse anteriormente, a nutricionista tem um papel, ela que orienta, né, na produção da merenda escolar. Agora é hora da atividade prática. E para me ajudar a montar a minha pirâmide alimentar, tem uma convidada especial. Ela é estudante Ana Júlia Oliveira, do Rosário. Ela é da MF Antônio Coutinho de Oliveira. Pode vir para cá, Ana Júlia. Tudo bem com você? Tudo. Então, gente,
Ana Júlia, ela montou uma pirâmide alimentar na escola e ficou tão bacana que eu pedi ajuda a ela para montar a nossa aqui também. Então, Ana Júlia, me diz uma coisa primeiro. Por que a base da pirâmide, o que significa a base ter mais alimentos do que o topo? Porque tem que comer mais desses alimentos do que esse. Entendi. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui vai ser montar para entender como a gente precisa se alimentar. Bacana? Então vamos lá? A minha pirâmide ela não é tão legal quanto a sua. Ela só é maior que a sua. Mas a sua pirâmide está muito bonita porque ela tem, olha só, 3 faces. Que bonitinha. Então, Ana Júlia, o que acontece? A gente tem na caixa azul alguns alimentos, certo? E aí a gente vai precisar colocar eles na nossa pirâmide. Você vai nos ajudar para a gente não comer muito doce, né? E comer pouca verdura. Vamos para o primeiro alimento, então? Bem, gente, o que acontece? Primeiro de tudo, esta maravilha que nossa fofura aqui construiu, ela está trazendo uma base com cereais, certo? E aqui no meio a gente tem? Frutas, verduras. Pois é. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A nossa base, a base da nossa pirâmide, ela vai ter as frutas e as verduras. Por quê? Por uma questão de alimentação. Você, estudante que está aí assistindo a gente na merenda escolar, você come bastante verdura? Come bastante fruta? Pois é. Tem que comer? Sim. Pois é. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, Ana Júlia, primeiro alimento que eu vou te dar vai ser este aqui. Uma banana. Banana é um vegetal, então ela vai onde? A gente vai na parte de baixo. Bacana, bacana, bacana. Então, vamos ver se a gente consegue então achar os outros vegetais para a gente montar a nossa base primeiro. Bom? Uhum. Temos aqui também, vamos ver. Aqui, a couve-flor. Onde a gente põe a couve-flor? Na base, ó. Bacana, muito bom, muito bom, muito bom. Será que a gente tem mais vegetais aqui? Bem, quer me ajudar a procurar? Quero. Então vamos lá. Olha, ela achou, pode mostrar para a câmera? Uma berinjela. Então, ela também vai pegar a berinjela para colocar aqui na frente. Pode colocar lá também. E olha aqui, ó. Uma maçã. Uma maçã. Muita gente gosta. Maçã é sobremesa nas escolas, tá? Gosto de maçã. Você gosta de maçã? Sim. Pois é, então. Temos que comer em grande quantidade, então ela também vai na parte de baixo. Ela cabe ali do lado da berinjela? Aqui, ó. No cantinho. Cabe, né? Bacana, muito bom. E agora, se a gente tem os vegetais na parte de baixo e os cereais, eles estavam, né? Aqui na sua pirâmide, eles estão na base, eles vão vir para Cima. cima. Muito bom. Então, gente, cereais, a gente está falando de trigo, tá? A gente está falando de grãos que a gente consome e às vezes a gente nem sabe o que é cereal, né? Por exemplo, o próprio trigo, ele é usado para fazer pão, fazer macarrão, tudo mais. Então, se a gente está procurando cereais, olha só quem está aqui, Pão. o pão. O pão é feito de trigo, mas também pode ser feito de outros tipos de cereais, certo? Sim. E ele vai logo acima dos vegetais. Vegetais da fruta. Isso aí, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, Ana Júlia, você saberia me dizer mais alguma coisa aqui que a gente faz com trigo, por exemplo? Macarrão. Macarrão. Vamos ver se a gente acha o macarrão aqui. Olha ele aqui. Macarrão. Ó. O macarrão, que também é um alimento que a gente consome bastante, né? Então, ele vem junto com o Pão. pão. Exatamente, exatamente. Pão. E aí, a gente tem agora, logo acima, outra
quantidade de alimentos e é voltada para o consumo de carne, tá? E aí a gente está falando de mais de um tipo de carne. A gente está falando de carne vermelha, né? Carne branca. A gente está falando de consumo até de peixes. E a gente tem aqui esses 2 bifes aqui. Então, exato. Por quê? Quando a gente fala de carne, gente, está falando de leite, né? A gente está falando de proteínas, certo? Pois é, queijo também, né? Queijo também, o leite, o queijo, são todos proteínas, certo? Proteína. E falando nele, Leite. o leite, olha ele aqui. Leite. Ele vem do ladinho Da carne. da carne. A carne é tão grande, gente, que ela acabou pegando quase tudo, né? É. Pois é. Pegou quase todo o espaço. Agora a gente chegou no topo onde a gente tem que comer menos, né? Você falou. É. Que pena. Porque olha só quem tá aqui dentro da caixa. Chocolate. Chocolate. Infelizmente, a gente tem que comer pouco chocolate. Mas tem uma razão pra isso, né? Se a gente comer muito chocolate, o que acontece? A gente passa mal. A gente passa mal. Porque ele não tem tantos nutrientes quanto essa galera aqui de baixo, né? O valor nutricional dele não é igual ao das... Frutas e legumes. Isso aí. Então, reduzido. Vamos deixar ele aqui no topo. Tá, o chocolate. Vou botar assim. Isso. Bacana, bacana. E o chocolate, ele também tem uma característica que ele traz gordura, né? Além do açúcar, ele traz bastante gordura. E se a gente está falando de gordura, a gente também está falando de óleo de cozinha, né? Está falando de azeite, né? E olha o azeite aqui. Tem até as azeitonas aqui do lado. É. Então ele fica... Lá em cima, o azeite. Exatamente. Fica lá em cima. Junto com o chocolate. Isso. E olhem só como ficou a nossa pirâmide alimentar, que a Ana Júlia ajudou a gente a construir. Massa, né? E aí agora vamos bater um papinho aqui. Vamos. Sua escola, deu hora do recreio, horário da merenda. Qual a sua merenda preferida na escola? Eu gosto quando eles dão melão aí de sobremesa, aí eles também dão arroz, feijão, carninha e salada. Bacana, então você gosta de fruta e gosta de salada, né? Sim. E aí, mais cedo a gente estava conversando e eu vou perguntar de novo, né? Com seus coleguinhas também assim, eles curtem muito salada e fruta? Não. Um amiguinho da minha escola queria que desse todo dia miojo e pizza. Então, gente, o que a Ana Júlia está falando aqui são alimentos que não são saudáveis porque eles são industrializados, né? Eles trazem muitas substâncias que não fazem bem pra gente. Então, a gente pode comer um chips, pode comer um chocolate, a gente pode comer um biscoito? Pode, não pode? Mas em que quantidade? Poucas quantidades. Isso aí. Já os vegetais e outros alimentos que trazem mais nutrientes, a gente tem que comer em... Todo dia e muitas quantidades. Exatamente. Nossa, muito bom. Muito bom. Gente, a Ana Júlia está aqui com a gente, certo? Muitíssimo obrigado por ter vindo, tá? Seu trabalho está excelente, está muito bonito. Um dia a minha vai ser assim também. Tá? E eu espero que, além da nossa colega aqui, além da Ana Júlia, outros de vocês também venham participar com a gente, porque vai ser muito bacana, a gente vai aprender muito com vocês. E do mesmo jeito que nós construímos a nossa pirâmide aqui, vamos poder construir outras coisas, tá? Principalmente conhecimento. Tudo bem? Muito obrigado. Tchau. E agora, algumas curiosidades para vocês. Como estamos falando de alimentos, vamos falar de plantio e de colheita. Vocês sabiam que a Lua influencia na quantidade de seiva que percorre o caule das plantas? Bem, e além disso, a luminosidade dela, apesar de não ser tão forte quanto a do Sol para ajudar as plantas, né? Ela também consegue penetrar no solo e acelerar o processo de germinação das sementes. Portanto, dependendo da fase da Lua, ela favorece ou prejudica um determinado tipo de cultivo. Vocês já ouviram falar disso? Que a Lua, para plantar tal alimento, é essa e não aquela? Pois é. O cultivo se torna essencial para que a gente tenha uma alimentação com alimentos mais importantes, né? Que a gente está falando de vegetais.
são importantes para a nossa saúde. A gente tem frutas, tem verduras, tem hortaliças. E as plantas que crescem abaixo do solo, como a beterraba, cenoura e batata, se desenvolvem, por exemplo, melhor na presença da lua minguante. E por quê? Porque a atração da gravidade na lua minguante é menor, então a seiva não é atraída pela lua. Em vez de fluir para cima, ela flui para baixo, que é para onde as raízes precisam crescer. Então, esse tipo de plantas, cenoura, beterraba, batata, ideal lua minguante, tá? E aí a gente tem a lua nova, que tem a maior atração do planeta. Por quê? Porque a lua nova, ela está numa posição em que a gravidade dela puxa tudo com mais intensidade, né? E ajuda no crescimento de plantas de grande porte, porque ela tem força para puxar a seiva de um jeito que árvores, né, voltadas até para a produção de madeira, crescem com bastante intensidade. E a lua crescente, ela influencia em algo? Bem, a lua crescente e a lua cheia, elas atraem a seiva para os ramos das folhas, favorece o crescimento de outros tipos de plantas que também crescem acima do solo, mas aí já não está falando de grande porte. A gente está falando de flores, milho, por exemplo, alface, abóbora e muitas outras de porte menor. A natureza é realmente incrível, né? E muitos agricultores ainda se orientam pelas fases da lua. Gente, hoje foram muitas informações que a gente teve aqui, a gente aprendeu com a Ana Júlia, né? Falamos sobre distúrbios alimentares, falamos sobre o comportamento de cada indivíduo, né? Vimos que as relações familiares podem influenciar no surgimento dos distúrbios. Vimos que distúrbios alimentares causam problemas de saúde por meio do excesso ou falta de alimentos, prejudicando a nutrição do corpo. Em caso de distúrbios alimentares, a solução indicada é procurar ajuda profissional, que é realizado por médicos e nutricionistas. Além da importância da pirâmide alimentar e do papel do nutricionista na alimentação da nossa merenda escolar, e, além disso, também aprendemos sobre as fases da lua em relação às plantações. Show! E aí, acharam a aula interessante? A gente vai fazer um pedido então. Se você é estudante, familiar, responsável, já tiver passado por situações desse tipo e quiser compartilhar com a gente, ficaremos muito agradecidos. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer um vídeo, um depoimento. A sua história pode ajudar outras pessoas a buscarem ajuda e superar também esse desafio. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre distúrbios alimentares e saúde do corpo. Eu espero que vocês tenham gostado e estejam com a gente na próxima aula também. Fiquem atentos à nossa programação. Não esqueçam de registrar a presença na aula de hoje pelo QR Code que está aqui na tela. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!